Oi, pessoal, aqui é a professora Karime. Essa vai ser a nossa aula sobre modelos explicativos do processo saúde e doença. Mas antes de começar, vamos conversar um pouquinho sobre aonde a gente parou e toda essa interrupção que nós tivemos nesse momento, né, das nossas vidas com essa pandemia aí. Bom, o que estava previsto e como iremos prosseguir? A aula que estava prevista para o dia 20 do 3, né, vai ser em AD, no dia 27 do 3. E aí tem uma aula expositiva e dialogada. Vou colocar o link também, tá lá o link do documentário Ilha das Flores, né, e o que foi gravado depois também, para vocês assistirem. E essa aula aqui, que estava prevista para o dia 27, né, será substituída pela seguinte metodologia. Criação de mapa conceitual individual, porque é uma IA. Nós iríamos produzir um mapa conceitual coletivo, ou seja, em sala de aula iríamos fazer, né, em grupos e depois formar um grande mapa no quadro branco da sala. Infelizmente não poderemos mais fazer isso, né, devido às circunstâncias. Então vamos ter que substituir essa metodologia. Depois eu vou fazer um post, tá, para vocês conseguirem fazer a postagem desse material, dessa produção, do mapa conceitual. O prazo vai ficar entre o dia 2 e 9 de abril, tá? A postagem eu vou realizar na próxima semana e aí vai ficar disponível com todas as orientações, tá? A grelha de avaliação, né? Quais são seus critérios de avaliação também para esse mapa conceitual. Vai ficar tudo certinho lá para vocês conseguirem conferir. Bom, a próxima aula vai ser dia 3 do 4, ela vai ser mantida na data, né? Vai ser disponibilizado o link nesse dia para a gente debater pela plataforma de videoconferência Zoom. Bom, tem como vocês acompanharem, eu vou mandar um link lá, clicando no link que vai estar no Ava, vocês vão conseguir abrir pelo celular para conseguir acompanhar, né, a gente fazer um debate, tá? Mas antes, vai ter uma aula expositiva e dialogada que eu vou postar lá para vocês, dialogada, bom, o diálogo vai ser no Zoom, primeiro vai ter uma aula expositiva como essa, narrada, tá, para vocês, e depois eu vou dar um tempinho, cerca de 1 hora depois do horário de início da aula, no caso, eu agendo para vocês e posto lá o link de convite para essa videoconferência. E aí nós vamos estar just in time, ou seja, eu não vou estar falando sozinha para a tela do computador, nós vamos estar frente a frente, vocês vão conseguir interagir comigo e a gente vai conversar sobre coisas das outras aulas, sobre coisas do tema dessa aula e conversar um pouco, né? Acho que vai ser gostoso a gente se reencontrar, ainda que através dessas interfaces aqui que a tecnologia nos permite, ainda bem nesse momento. Bom, então, sobre processo de saúde e doença, a gente já discutiu o que é doença, o que é saúde. Lembram que na aula passada, num dos slides, a gente tinha lá um quadro com os componentes relacionados a o que formava o processo de saúde e doença, né? Então, tem coisas relacionadas a variáveis que vão interferir no estado de saúde e de doença de uma população e varia em diversos momentos históricos, dependendo do momento científico que a gente passa, né? E dos conceitos que a sociedade tem naquele momento. Existem alguns modelos para compreensão do processo de saúde e doença. O linear, que é composto por uma cadeia de eventos, o ecológico, também conhecido como tríade ecológica, multicausal, sistêmico, biomédico e história natural da doença. Só destacar para vocês que esses primeiros 4 aqui, linear, tríade ecológica, multicausal e sistêmico, são representações gráficas clássicas, tá? O modelo biomédico, história natural da doença e o sistêmico, eles têm uma outra relação com compreensão desse processo também. Ok, isso já vai ficar mais explicado à medida que a gente for avançando. E do linear, que tinha uma causa só, um único agente, a gente vai ter vários agentes causadores de doenças. Por exemplo, bronquite crônica ou neoplasias do aparelho respiratório podem ser causadas tanto por exposição ocupacional ao amianto, quanto exposição ao monóxido de carbono e fumo.
um só desses fatores pode causar doença, mas quando associado a outros fatores, e aí também a gente pode incluir fatores individuais, né, que tem a ver com a pessoa e outras variáveis que vão provocar uma doença, como a neoplasia do aparelho respiratório. Nem sempre pessoas que desenvolvem câncer de pulmão, por exemplo, fumaram, né? Existem pessoas que nunca fumaram e desenvolvem câncer de pulmão. Já no modelo sistêmico, a forma de se entender a doença é um pouco diferente, tá? Vai se pensar que há uma alteração numa das estruturas do sistema causa um desequilíbrio. Esse sistema sempre busca o equilíbrio, então vai ver a pessoa como parte de um sistema. Então, se uma célula, né, de um determinado órgão é afetado, ou esse órgão pode ser afetado por inteiro, e esse órgão afetado vai afetar o indivíduo, esse indivíduo doente vai afetar a família, famílias doentes vão afetar uma sociedade inteira. Então, tem como característica, né, esse efeito em cadeia, que quando um elemento do sistema entra em desequilíbrio, provoca esse desequilíbrio no sistema como um todo. Esse é o modelo biomédico, acho que vocês já devem ter ouvido falar do modelo biomédico. Ele tem algumas características, tá? Ele é muito pautado na patologia, ou seja, na doença e na terapêutica. Tem forte ligação com a racionalidade biomédica, ou seja, uma compreensão, né, de doenças muito voltada à questão biológica, voltada à busca de diagnóstico e cura. Tem características de estar muito voltado ao cuidado individual das pessoas, né? Essa preocupação muito grande com a cura da doença. É muito centrada na figura do médico, como a pessoa que vai fazer o diagnóstico, né? Através de exames e prescrever medicamentos para se obter a cura. É muito especializado, né? Ou seja, a gente vai buscar diversos médicos para tratar de diferentes áreas do nosso próprio corpo. Isso leva a uma fragmentação dessa compreensão da saúde e é muito hospitalocêntrico, né? Então, ele é voltado para as especialidades médicas da área da saúde. A história natural da doença já é um modelo de compreensão que tem um conjunto, né, e prevê relações entre eles, tá? Um pouco similar aos componentes do modelo ecológico, aqui a gente vai falar de uma relação um pouco mais complexa entre esses componentes, que é o agente causador da doença, o indivíduo suscetível e o meio ambiente, porque aqui vão entrar também interações e subjetividades humanas que se objetivam no ato de viver. Então, existem questões relacionadas à pessoa, mas que no cotidiano da vida dela vão se transformando. A história natural da doença, ela é dividida, é um modelo, né, que se divide em duas fases. O pré-patológico, que leva em consideração o ambiente, as condições de vida e fatores individuais, e o período patológico, que é dividido em 3 fases. No período pré-patológico é quando a pessoa ainda não está doente, mas está exposta a vários fatores que determinam o processo de saúde e doença. São os primeiros estímulos para a pessoa adoecer. Então, quando a pessoa vive num local que não tem saneamento básico, né, não tem esgoto, ela está exposta a uma série de patógenos que podem causar diversas doenças, como a gente mostrou lá atrás, o Trypanosoma cruzi, por exemplo, quando se tem os barbeiros, quando há muita poluição atmosférica de rios e mares, quando a ingestão de água contaminada ocorre por falta de saneamento básico, entre outros inúmeros fatores que podem alterar a vida da pessoa e que não estão diretamente relacionados a um agente causador, tá? Isso no caso falando de um agente patológico, tá? De um agente vivo que possa provocar essa doença. Então, nessa interação entre estímulo ao adoecimento e indivíduo suscetível, tem-se algumas condições fundamentais para o surgimento da doença.
que a gente chama de fatores de risco. Então, quando eu falo de fatores de risco, eu estou me referindo a condições fundamentais para o surgimento da doença, como a idade. Agora a gente tem visto aí com relação ao Covid, por exemplo, tá todo mundo falando sobre as pessoas mais velhas, né? E como a gente precisa ter cuidado com elas, porque elas são mais suscetíveis, né? Elas têm, a idade é um fator de risco para a mortalidade com o Covid. O estado nutricional, a situação vacinal e as condições de trabalho, né? Algumas doenças estão muito relacionadas ao trabalho, às questões ergonômicas, como por exemplo a LER. Bom, eu vou parar agora um pouquinho e continuar daqui a pouco, porque já tem quase 10 minutos e os vídeos do YouTube podem ser no máximo de 15. Vou salvar o que ficou até agora e posto mais um vídeo já já. Pera aí, pessoal. Beijo!